Bom dia, sejam todas muito bem-vindas aqui novamente no nosso encontro. Vamos chegando, né? E sexta-feira chegou em mais uma live da nossa jornada, que tem sido transformadora. Eu acho que não só para a minha vida, mas para a vida de vocês também, porque eu tenho recebido alguns relatos de o quanto tem mudado, né, a vida das pessoas. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. E o quanto tem trago de respostas mesmo, né, para as pessoas e para mim também, né, porque quando eu paro para estudar para as lives, eu estou pensando em mim também como terapeuta, né, não só aquilo que eu vou entregar, mas em mim como terapeuta, no meu posicionamento, como eu tenho agido, né, como eu tenho feito os meus trabalhos. Então, eu esqueci de acender uma luz, eu vou acender aqui, para ficar mais claro para vocês. Pronto, acendi. Aí eu acho que fica mais claro aqui a imagem. E o quanto tem, e trago, né, insights para as terapeutas, o quanto tem trago de forma mais concreta o que tem que ser feito, né? E nós estamos na jornada da terapeuta com resultado, na série 2, posicionamento e autoridade. E eu sou Marcela Toledo e eu ensino terapeutas cristãs a terem resultados em 30 dias. Então, a gente caminha junto, né? A gente está aprendendo junto, como eu falei para vocês, no momento que eu estou aqui estudando, né? Desde quando eu estou me preparando para a live, eu também já estou aprendendo, me desenvolvendo mais como terapeuta, podendo pensar, né, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso entregar de melhor para o meu cliente, né, de melhor para que ele receba isso de uma forma onde ele encontre no seu coração e na sua alma solução para aquilo que ele está passando, né? E muitas vezes a dor emocional ela não nos deixa enxergar algumas coisas. Então, quanto mais claro a gente é nesse nosso processo, nessa nossa fala, melhor fica para o nosso cliente. Então, é isso que a gente vem tratando, né? E principalmente nessa série 2, que é o posicionamento e autoridade. E hoje a gente vai falar de um assunto que mexe muito com as terapeutas, principalmente as terapeutas cristãs. Já mexeu muito comigo também, mas foi mais uma cura no meu processo, né, de posicionamento como terapeuta. E nesse processo eu tive ajuda, eu tive insights, né, eu procurei estudar mais e também entender o que me dava essas sensações de medo. Então hoje nós vamos falar, o tema da nossa live é como falar de dinheiro sendo terapeuta cristã, sem culpa e sem medo, né? É muito profundo isso, porque o que a gente tem, às vezes, medo de falar, né? Porque a gente está falando de financeiro, ou a gente tem insegurança, a gente sente culpa por cobrar pelos nossos trabalhos. Então, a gente vai falar dessa culpa, né? E desse medo, dessa insegurança. E eu quero fazer algumas perguntas para você, para a gente poder entrar aqui nesse assunto e poder conversar um pouquinho. Você sente um aperto no seu coração quando precisa falar do valor da sua sessão? Quando um cliente te pergunta que você tem que falar para ele, como é que você se sente? Você já pensou em baixar o valor porque ficou com dó, com pena do cliente? Às vezes você olha e fala, acho que ele não vai conseguir se eu falar esse valor. Aí você tem dó do cliente. Ou você já ouviu aquela voz interna dentro de você falando, será que eu não estou mercantilizando o que Deus me deu, aquilo que Deus confiou a mim, né? Será que eu não estou cobrando por um dom que Deus me deu? E essas frases, como ecoa dentro de você? O que você sente? O que você se lembra? Como é que está esse processo para você?
Muitas terapeutas, elas não têm problema de capacidade, mas ela tem problema de culpa, de não merecimento, de insegurança, principalmente quando se fala em dinheiro, em valores, né? Elas sentem culpa por cobrar, culpa por participar, culpa por desejar viver do que fazem. Porque, como eu falo para vocês, aqui é a nossa empresa. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Aqui é a nossa empresa, né? Nós somos terapeutas e temos uma empresa. E muitas vezes a gente se culpa por viver, né, da terapia, mas esse foi o chamado que o Senhor nos deu. E nós montamos um negócio como terapeuta, e aí a gente recebe por isso, a gente ganha por isso. E o que acontece muito é essa culpa por viver disso, né? Porque às vezes a terapeuta tem uma crença que é tão pouco o que ela faz, o que ela entrega, e fica nessa dualidade entre o dinheiro e o que ela entrega, aquilo que Deus confiou na mão dela. E é isso que gera alguns comportamentos na terapeuta, como cobrar barato demais. Ela coloca o seu valor lá embaixo, porque ela tem medo, ela fica insegura, ou ela evita falar de valor, ela fala de toda a transformação do seu processo, aquilo que ela entrega, aquilo que ela faz, mas ela se cala quando fala de valor. Ela fica sempre esperando o cliente perguntar. Ou ela sabota o seu próprio crescimento. Ela tem cliente, mas ela não avança por crenças, por ter medo de falar de dinheiro. Josi, eu vou repetir aqui, ó, o tema da live. Como falar de dinheiro sendo terapeuta cristã, sem culpa e sem medo. Bom dia, Maria José. E é exatamente essa culpa, esse medo, bom dia, Jacinta, seja bem-vinda, de você ter tantas crenças em relação ao dinheiro, que aí o que acontece? Você está se sabotando o tempo todo. Então não é que não tem cliente, não é que você não pode crescer, mas você não avança para falar sobre dinheiro, né? Não avança para falar sobre o valor da sua sessão, porque você para na entrega. E aí fica esperando, se o cliente quiser, ele vai me perguntar o valor, e aí eu falo. Então fica nessa insegurança, criando essas barreiras em você mesmo. Porque uma vida inteira você acabou escutando de que o dinheiro ele é sujo, o dinheiro não dá em árvore, a gente tem muita dificuldade para ganhar dinheiro, né? O dinheiro é muito penoso. Então você cria, né? Isso fica dentro de você, às vezes até no seu inconsciente. E aí vira essa crença com o dinheiro, né? Eu tenho uma cliente que ela tem os clientes procuram ela, e é tão interessante que ela não avançava, ela tinha medo. Ela falava assim, eu não sei vender. E não é que ela não sabia vender, ela tinha medo de falar o valor para o cliente. Ela tinha vergonha, ela tinha culpa. Aí ela ficava com dó do cliente e, ao mesmo tempo, o que ela fazia? Ela falava para ela mesma, você não merece. E o que aconteceu com essa história dessa cliente? Ela teve um pai que não teve coragem de empreender. Então, ela não se sentia uma pessoa digna de receber por estar empreendendo como terapeuta, por ter um negócio, por ser próspera. Então, isso travava ela. E ela tinha culpa por receber o dinheiro do cliente. E quando você sente essa culpa de cobrar, você começa também a desvalorizar aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Ele te entregou, aquilo que Ele falou, olha, ô Maria, isso aqui é para você, é o seu chamado, vai lá e faça. E aí acha que é muito pouco cuidar só do emocional. O emocional é o centro da nossa vida, é onde vêm as nossas emoções, né?
onde se isso não estiver fortalecido, o nosso corpo padece, a nossa mente padece, a nossa alma padece. Então, hoje, o que eu quero conversar e aprofundar um pouco mais com vocês é para a gente libertar essa nossa mente, né, dessa culpa de receber o dinheiro, de dar um bom lugar e dar o lugar certo por dinheiro. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E hoje, a nossa leitura bíblica vai ser em Lucas 10, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Isso é Jesus falando para os discípulos na missão deles. E o que isso quer dizer? Que o trabalhador é digno do seu salário, de receber por aquilo que ele entrega. E quando você tem um negócio de terapia, você é digno de receber esse valor com o trabalho que você entrega. Esse é o equilíbrio da terapeuta. Você entrega e você recebe por aquilo, né? E às vezes a terapeuta tem a crença tão grande que ela mesma não faz terapia, que ela mesma não busca ajuda, faz uma mentoria para destravar, para mudar a sua vida, porque a crença dela é tão forte que ela acha assim, não, isso é só um servir, eu não preciso receber por isso, porque Jesus não cobrava para servir, né? Mas esse aqui é o seu negócio, aquilo que Deus confiou a você. Mas Jesus, ele enviou os discípulos para servir, e o que ele falou? Que o trabalhador era digno do seu salário. Então você é digno de receber pelo que você entrega, porque aí você equilibra, e aí entra a lei do equilíbrio, né? Você recebe por aquilo que você está entregando. E Jesus deixou claro que quem serve também recebe provisão. Você recebeu um chamado e você está servindo a humanidade, ajudando essas pessoas a se curarem, né? Das suas dores, saírem de depressão. Você que cuida, por exemplo, de uma mulher que tem um casamento destruído, né? Você ajuda essa mulher a resgatar esse relacionamento, né? A Ana está falando aqui, né? A Ana Maria, como na parábola dos talentos, o medo fez o homem que recebeu um talento e enterrou para não perder o pouco que ele tinha. Exatamente isso, Maria. O que a gente, Ana Maria, a gente, com medo, a gente não recebe, né? Porque a gente está cheio de crenças, a nossa mente, né? O nosso subconsciente lá dentro está dizendo para a gente, não, você não pode, né? Ou você não é capaz de ter uma empresa, você não é capaz de empreender e te deixa preso, né? Nessas raízes do medo, da insegurança e da culpa de receber por aquilo, né? Um homem com medo, ele entrega aquilo que ele tem, ele não multiplicou, né? Ele guardou, porque senão vai faltar. E isso é um medo da escassez que nos leva a não dar o próximo passo, que nos leva a não nos permitirmos a receber por aquilo que a gente entrega. Servir não significa viver na escassez, né? Significa viver na abundância, e na abundância de vida, de valorizar aquilo, o seu conhecimento, aquilo que você entrega. Ministério não significa ausência de remuneração, né? Você entrega e você tem que receber por isso que você entrega, né? Cuidar de pessoas também é um trabalho. Às vezes a gente acha que não é. Uma enfermeira, por exemplo, cuida de pessoas. Ela trabalha dentro do hospital e ela recebe por isso. O médico cuida de pessoas e ele recebe por isso. Você, terapeuta, cuida de pessoas e você recebe por isso, né? Ah, mas eu cuido do emocional, parece que eu vou fazer uma oração. Não é isso. É o seu conhecimento transbordando e ajudando aquela pessoa a sair de uma dor profunda, ajudando aquela pessoa a transformar a sua vida, né? A Josi colocou aqui, ó, lembrei da tribo de Levi,
que recebia das outras tribos. Exatamente, era essa troca. E você entrega para o seu cliente. Chega uma mulher para você, totalmente sem identidade, sem propósito, não sabendo nem quem ela é, cheia de dores, né? Mulher que está sobrecarregada. E quando você trabalha com ela, você leva ela, a identidade dela, mostra para essa mulher ela ganha força, ela ganha esse fôlego de vida, de seguir e falar, não, é para isso que eu nasci, né? E ela vai tirando aquele peso das costas dela, as amarras, aquela mochila cheia de pedra, né? Ela vai tirando essas pedras que estão muito pesadas e vai ficando muito mais leve. Então você entrega para essa mulher essa cura. E em troca, essa mulher paga pelo seu trabalho, né? Você traz para ela uma transformação de vida e você recebe por essa. Esse é o equilíbrio, exatamente isso, né? Mas aí a gente fica com a crença de que eu não posso, eu não sou merecedora. É porque a gente escutou tantas coisas no decorrer da nossa vida, né? E a religiosidade também nos faz a nos prender a isso, né? Muitas terapeutas cresceram ouvindo algumas frases dizendo: o dinheiro corrompe. Quem serve a Deus não fica buscando prosperidade. O importante é ajudar, o importante é você servir. O dinheiro não dá em árvore. E quando você ganha muito dinheiro, você perde a sua identidade. Você se perde de Deus. Olha quantas coisas a gente já não ouviu nessa vida, né? E que o dinheiro ele é sujo. E que quantas histórias, né? Às vezes na sua família você escutou, ó, o fulano lá ganhou dinheiro e o fulano ficou soberbo, né? Ia lá na igreja, trabalhava, servia na igreja e depois que ganhou dinheiro, largou tudo. Então a gente escutou muitas coisas no decorrer da nossa vida, né? Mas como você vai continuar ajudando pessoas se você mesma fica exausta com todas essas crenças e fica sem essa provisão? E aí vem o desânimo, a tristeza, porque você fala, não ganho dinheiro, não saio disso. Mas Deus, ele não te chamou para viver da culpa. Ele te chamou para viver de propósito. Ele tem um chamado para você. Um chamado de ajudar pessoas, de transformar a vida das outras pessoas dentro daquilo, tudo que a gente já vem conversando, né? Do seu cliente sedento, seja ele uma mulher que está presa num relacionamento e não consegue sair do relacionamento abusivo, você traz a solução para essa mulher, olhando para a história dessa mulher, seja essa mulher sem identidade, com peso, né, com essa mochila que eu falei pesada, seja no meu caso que ajudo terapeutas a terem resultados, né, ajudo empreendedoras a olharem para o seu negócio e entenderem o para quê desse negócio. Se o Senhor confiou isso a você, é porque Ele tem a prosperidade para entregar na sua mão através do seu trabalho, né? E nós vamos aprofundar um pouco mais, que nós vamos falar dessas dores emocionais, né? Por trás dessa culpa. O que nos leva, né? E eu dividi aqui nas 3 grandes dores para a gente refletir. E a primeira dor é a síndrome da terapeuta boazinha. Isso muitas de nós passamos, né? Se eu cobrar muito, a pessoa não vai poder pagar. E aí você tem pena do seu cliente. E aí quando a gente tem pena do nosso cliente, a gente se coloca na história dele e acaba não trazendo a solução para ele. E a gente acaba carregando pesos. Eu quero ajudar, mas não quero parecer interesseira, eu não quero falar sobre dinheiro, então eu falo sobre todo o meu processo, eu falo quem eu ajudo, eu falo como a pessoa pode transformar da vida dela, mas eu fico esperando o cliente, né, me perguntar sobre valores. Ou talvez quando você fala do valor, você fala, será que eu exagerei? Será que ele pode pagar isso? Será que essa cliente pode, né? Você fala, é a entrega do seu trabalho. Quando você vai, eu gosto muito de fazer analogia, quando a gente entra numa loja, comprar uma roupa, fui comprar essa roupa, por exemplo, a vendedora falou para mim, olha, você pode pagar esse valor? Não, ela simplesmente me vendeu. E aqui é o seu trabalho, né? Então, quando o cliente chega, você fala o seu valor.
E se fizer sentido para ele vai ficar com você. Se não fizer sentido para ele vai seguir a vida dele, né? E tá tudo bem. E cada um no seu momento. Bom dia, Lia, seja bem-vinda. E você não está exagerando quando você fala o seu valor para o cliente, né? E não se diminua. Às vezes a gente fica se diminuindo para caber naquele cliente. Aí você vê, a cliente chega e você fala, ai não, ela não vai conseguir pagar o meu valor X. Eu vou cobrar o valor Y, porque eu acho que aí sim, né? E aí você vai se diminuindo para caber dentro do universo daquele cliente. E não é isso que o Senhor quer. Isso não é posicionamento, né? E é estar olhando para o seu cliente como uma pessoa que precisa de ajuda e você é essa pessoa para ajudar, né? E você é essa pessoa que vai trazer a solução para esse cliente, né? Aqui a Ana está falando, né? Se formos críticos aos trabalhos alheios, também não podemos alimentar esse medo de ser criticado. Exatamente. Né? A Lia está falando, aprendi muito com você. A Lia é uma das minhas mentoradas, né? A gente teve um processo junto. Hoje ela está voando como terapeuta e é isso, né? Esse processo é a gente estar junto, é a gente caminhar, né? Eu não trouxe todas as respostas para a Lia, mas ela encontrou dentro dela as respostas, principalmente da crença de que eu não posso destravar para cobrar, né? E é o que a Ana falou, assim, às vezes a crítica vem e aí o seu valor tá alto demais, ou meu Deus, as pessoas não vão conseguir fechar, e você já se fecha. Porque você tá alimentando aquela crença e aquele medo que está dentro de você, né? Aquele de que eu não posso avançar, de que eu não posso seguir, de que isso não é para mim. Então você vai criando e vai olhando para o outro que está tendo prosperidade, que está recebendo, né? Que está hoje consolidada na carreira de terapeuta, e aí você olha para outra pessoa e fica se comparando. Por quê? Porque você não avança, porque você está cheio de medos, de insegurança, de crenças, que não te deixa ir, né? E quando a gente está dentro de tudo isso, é como eu falei, a gente diminui o valor para caber dentro do cliente, né? A gente fica dando desconto constante, porque aí o cliente fica pedindo desconto, fica pedindo isso, fica pedindo aquilo, e você vai lá. Ou senão você oferece sessões extras. Olha, o meu processo é 5 sessões, mas eu vou te dar 10 e você paga 5. E aí, qual é essa crença? É o não merecimento de receber por aquilo que você está entregando, né? É que alguém lá atrás talvez não pôde receber. E se você cobrar pelas 10 sessões, o que vai acontecer na sua vida? Você vai desobedecer a quem? Né? Porque crescer, né, ser mais próspero, você vai ter que deixar alguém para trás. E qual é esse medo de deixar esse alguém para trás? Né? E quando essa terapeuta faz tudo isso, fica com dó do cliente, fica pensando e processando, né, que eu vou dar um desconto, que eu vou cobrar um valor menor, ou eu vou dar essas sessões extras, ela se esgota. E emocionalmente ela fica cansada. E aí é a hora que ela fala, eu acho que eu não nasci para isso. Eu acho que eu não nasci para ser terapeuta, para fazer esse trabalho. Isso não é para mim, né? Como eu também já pensei lá atrás. Eu já pensei lá atrás que eu não era merecedora e que eu ia voltar para a CLT. Por quê? Porque na CLT eu entrego o meu trabalho e recebo. E aí eu estou dentro de uma organização. Mas aqui é a mesma coisa. O teu negócio é a tua empresa. Então você está dentro também de uma organização que é a sua empresa. Você é a terapeuta. Você é quem entrega o serviço. E você tem que receber. Senão, de fato, emocionalmente você fica esgotada, fica cansada. E aí você não acredita mais nem no seu trabalho. Empatia sem limite, ela vira autoabandono. Né? Porque eu estou sendo empática com o meu cliente, porque eu estou ajudando, porque, nossa, ela precisa tanto, e dessa vez eu não vou cobrar. Converse com essa cliente.
Talvez ela não tenha naquele momento, ajude essa cliente a transformar aquela dor, a trazer para a realidade e diz, olha, eu vou te dar um prazo, né? Mas você precisa receber pelo seu trabalho, porque isso equilibra aquilo que você entrega. E não ficar se diminuindo, né? Eu também, quando comecei a atender uma cliente, foi muito interessante, que quando ela falou o valor da sessão dela, uau, levei um susto. Aí eu comecei a conversar com ela sobre todos os cursos que ela já tinha feito. E eu falei, todos os cursos que você fez, qual o valor, né, que você investiu até hoje? E a gente começou a escrever. E aquilo que ela cobrava não chegava aos pés daquilo que ela tinha investido, daquele conhecimento que ela tinha recebido. E aí eu perguntei para ela, tá, mas por que esse valor tão baixo? Ah, porque senão os clientes não vêm. E eu vou dizer uma coisa para vocês que me surpreendeu. E eu perguntei, tá, e aí, quantos clientes você tem por mês? Ah, às vezes 1, 2, mas sempre entra alguma coisa. Gente, a gente tá atrás de migalhas, né? A gente tá atrás do resto. Não! O que eu tenho que estar atrás? Daquilo que o Senhor confiou a mim, acreditando no meu trabalho e entregando isso. E não querendo se caber num mundo que não é para você, né? Não é sobre o cliente tem que vir, pelo menos atender um por mês, não. É sobre valorizar aquilo que você entrega e tirar essa culpa, né? E se tiver que desagradar alguém para você prosperar, você vai ter que assumir essa culpa de desagradar alguém. Isso são o que os adultos fazem. Porque você merece, sim. Você foi estudar, você foi se desenvolver, você foi buscar conhecimento para ajudar essa pessoa, para entregar, né? Porque você tem algo dentro de você que é o chamado e que você leva para frente e que você leva para o seu cliente, que você entrega. Então, você não precisa ser a terapeuta boazinha, aquela que abraça o mundo, aquela que salva o mundo, né? Os seus clientes estão dispostos a pagar por aquilo que você vai cobrar, pela sua transformação, pelo aquilo que você entrega. E o segundo medo é um medo muito comum, que é o medo do julgamento, e que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Que até a Ana Maria trouxe aqui um exemplo. A gente fica pensando, o que vão achar? Parece que eu só quero dinheiro, né? E parece que as pessoas vão falar que eu sou a terapeuta mercenária. E esse medo vem do quê? Muitas vezes de experiências religiosas muito rígidas. Começa a refletir, né? A sua infância, como é que foi? Né? A sua adolescência, o que você escutava nesse universo da religiosidade, né? De que as pessoas ricas, aquelas que tivessem muito dinheiro, não entrariam no reino dos céus, né? E aí você tem essa culpa, falar, ué, se eu ganhar dinheiro, eu talvez não vou ser merecedora do amor de Deus. E pelo contrário, está dizendo para você, filha, vai, é isso que eu quero, né? É bom. O dinheiro, ele não é a única saída, mas ele te faz mais forte, ele te leva a outros lugares, né? A conhecer muito mais daquilo que você entrega, porque aí você pode conhecer uma mentora, fechar com ela, você pode ir num curso que você sempre sonhou, através do seu trabalho, daquilo que você entrega. E é exatamente isso, né? Você, às vezes, com essas experiências religiosas, a gente se trava. É a comparação, né, de uma terapeuta ou outra, ou com líderes religiosos que você fala assim, ó, eu não quero ser como ele, né? Olha, parece que só quer dinheiro. Gente, problema tem em tudo quanto é lugar, né? Mas a gente tem que se posicionar e saber qual é o nosso lugar. E o medo da crítica, né? Que alguém vai nos criticar pelo valor que a gente está oferecendo o nosso trabalho, pelo valor que a gente está cobrando. Olha, mas o fulano chegou tão ruim e ela cobrou
Sim, porque esse é o seu trabalho. Eu não chego numa loja, pego uma roupa, acho que ficou bonita em mim e falo, tchau, gente, obrigada, viu? Adorei a roupa, tô indo embora. Não é assim, né? Então o Senhor confiou a você um chamado para ser terapeuta, para ajudar pessoas a transformarem as suas vidas, né? A saírem das suas dores, a terem vidas abundantes, prósperas. E você foi escolhida para entregar isso. E que você tem que receber por isso, porque esse é o teu trabalho. O que o Senhor fala aqui, o trabalhador é digno do seu salário. E se você entregou, você recebe, né? Mais uma verdade que eu quero deixar para vocês sobre esse julgamento. As pessoas não pagam pelo seu coração. Elas pagam pela transformação que você gera. Ah, eu cuido de mulheres sem identidade, né, sobrecarregadas, que vivem tristes. Quando você traz essa transformação para essa mulher e ajuda com que ela reconheça quem ela verdadeiramente é, né, para que ela veio, por que ela está nesse mundo, essa mulher, ela acende uma luz nela. Né? Bom dia, Priscila, bom dia, Cris, sejam bem-vindas. Acende uma luz e essa mulher, ela sai muito mais forte, né? Quando você entrega isso. E essa transformação não é o falar bonito, né? Não é aquilo que está dentro do seu coração. É a transformação que você ajuda essa mulher a gerar, né? Dentro dela, que vai fazer com que ela floresça, com que ela saia daquele lugar que ela está, e muitas vezes numa depressão, numa crise de ansiedade, e essa mulher muda de vida. Então ela vai sim pagar pelo seu trabalho, e não ter medo de receber por isso. Quando alguém busca terapia, ela não quer só acolhimento, ela está buscando mudança, ela está buscando clareza e buscando a sua saúde emocional. E cobrar não diminui a sua espiritualidade ou quem você é. Cobrar, ele organiza a sua missão. Porque é o seu negócio, você entrega e você está cobrando por aquilo. Né? Você tem um período que você faz o pro bono, né? Que é quando você se forma. Agora eu estou, né, num curso novo, e quando você vai atender os primeiros clientes, fazer um pro bono para você se fortalecer naquilo, né? Entender e compreender um pouco mais. Tá tudo bem, mas você viver uma vida, né, fazendo caridade por medo de julgamento, ou por ser a terapeuta bozinha, ou por ter dó do seu cliente, isso não te faz avançar, né? Ou por coisas que você escutou e por crenças que você tem uma vida inteira. Que você abra sua mente para entender qual é a crença maior que eu tenho em relação ao dinheiro. Quem lá atrás não pôde, como eu comentei aqui com vocês, a minha cliente, né? Ela teve um pai que não conseguiu empreender, que teve medo, que não avançou, e ela não se sentia digna daquilo. E como que ela soube disso? A gente caminhou junto, né? Ela fez a mentoria e ela entendeu, né? Que aquilo, ela estava com uma lealdade com o pai. Se o meu pai não pôde fazer, eu também não posso, né? E quando eu digo isso para vocês, estou dizendo para mim também. Quantas crenças a gente se prende, né, por conta de não querer, não poder receber por aquilo que a gente entrega. E principalmente porque a gente trabalha com a saúde emocional, e aí o que a gente pensa? Ah, mas eu trago solução, né? E às vezes a religiosidade nos prende, né? De estar nesse lugar de que eu não posso receber por isso. Parece que eu estou vendendo uma oração. E não é isso, né? A Jo está compartilhando aqui, ó. Eu tinha uma crença de se eu tiver dinheiro, serei traída. Ou eu tenho dinheiro, ou sou feliz no amor. Ó, crenças da história do pai dela. A Josi, ela faz mentoria comigo, e é exatamente isso. Quando a gente olhou para o dinheiro,
E ela tinha muita dificuldade de cobrar. E ela falava, eu não consigo. Ela é uma excelente terapeuta. Os clientes procuram ela dizendo que quer pagar. E ela não conseguia seguir. Por quê? Porque ela tinha essa crença de que se eu tiver dinheiro, eu não vou ser feliz no amor. Por quê? E lealdade ao papai. Porque esse papai teve muitos problemas com traição. E aí ela cria dentro dela essa crença. Fica leal a esse pai e aí acha que não pode receber. E a gente foi trabalhando isso e hoje não, hoje está diferente, né? Hoje, graças a Deus, ela, no meio que ela vive, ela tem sido referência, as pessoas têm procurado ela, né, pagar pelo trabalho dela. E ela foi trabalhar, ela buscou ajuda, porque às vezes a gente também fica com as crenças e não avança, e não vai buscar ajuda. Ah, eu vou resolver sozinha, né? E fica sempre nesse limbo. Eu vou resolver sozinha e não sai daquilo, e não consegue avançar, e não consegue prosperar, e aí desanima. Aí o que a terapeuta diz para ela mesma? Ah, não, isso não é para mim, né? É que eu não vou conseguir receber, eu não vou conseguir cobrar. E aí o que acontece? Você sai de cena, não quer mais e abandona aquele chamado tão precioso que o Senhor tinha para sua vida, por crenças. A Cris está dizendo aqui, frases feitas que bloquearam muitas pessoas com competências. Exatamente, Cris, nós falamos isso também, né? Como, né? Na infância você escutar, ah, mãe, me compra isso, menino, dinheiro não dá em árvore, né? Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Dinheiro não dá em árvore, olha lá o fulano, ó. Fulano enricou, olha lá, ficou besta, né? Ficou chato. Ninguém gosta mais dele. Hoje nem trabalha mais, não tem serviço nenhum na igreja. Ah, e assim, ó, Deus abomina essa coisa de dinheiro, de prosperidade. Não, não é vender a prosperidade, mas é receber por aquilo que você entrega, né? E dinheiro dá sim em árvore, porque ele vem da árvore, né? Ele vem do papel. E ali olhar para essas frases dentro de você e entender o que está me bloqueando, né? Ou, assim, eu tenho pessoas perto de mim que você pergunta para ela assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí, como estão as coisas? Tá indo, né? Meu, tô trabalhando tanto, cara, parece que o dinheiro não fica. Eu trabalho, 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 parece que nunca tem dinheiro. Oi? Qual é a crença que essa pessoa tem? Que ela não pode ter dinheiro? Que ela não pode fazer esse dinheiro? E que esse dinheiro entra na sua mão e escorre? Né? Então, é olhar para isso, principalmente nós terapeutas, né? Para que a gente consiga cobrar do cliente. E às vezes estar perto dessas pessoas também te deixa num nível muito baixo. Por quê? Essa pessoa é a típica que só vai reclamar. Vai dizer sempre que está sem dinheiro, vai dizer sempre que a vida está uma loucura, que está trabalhando demais, né? E que não consegue nada. E aí você entra nessa frequência também. Por quê? Porque você começa a escutar aquilo. Então é cuidar também daquilo que você escutou uma vida inteira, né? De frases feitas que nos bloqueiam. E muitas vezes a gente escuta. Antigamente tinha muito disso, né? Antigamente parecia que só ia para o céu aquelas pessoas que eram bem humildes, né? Bem simples, daquelas igrejas mais simples. Aquelas sim. E até quem tinha um pouco mais de dinheiro ficava fora, né? Ia numa igreja do bairro, né? Uma igreja simples. E é muito interessante que as pessoas que tinham um pouco mais, elas já eram separadas. Porque, primeiro que os que tinham menos não se sentiam dignos de estar com ela, porque já se colocam nesse lugar, né? E por conta dessas crenças religiosas, de que, ó, fulano tem dinheiro, metido, olha lá, ó. E Deus não gosta dessas coisas. Então, é essas coisas que a gente fica escutando, né? Fica ouvindo e fica trazendo para o nosso íntimo. E é isso, assim, né? E acreditar, e assim, e olhar para essas frases que você escutava e trazer um outro significado, né? Que você falou assim, excelente lógica do papel. É verdade, né?
a árvore, ela não vai trazer sim o dinheiro. E esse dinheiro vai vir a mim e eu vou fazer o que eu achar de melhor com esse dinheiro, né? Então, não tem medo desse julgamento, né? E não tem medo de desagradar por você prosperar, de ser diferente das pessoas da sua família. Não ter esse medo, né? E às vezes a gente vai perder assentos em mesas por prosperar, por ter dinheiro. E aí, na nossa maturidade espiritual, em primeiro lugar, e depois de terapeutas conscientes, tá tudo bem, não tem problema. Eu saio dessa mesa e não tem problema. Não preciso ficar com raiva, não preciso ficar pensando que vão falar de mim, nada disso. Eu só me retiro e sento nas mesas que o Senhor tem para mim. E a terceira, o terceiro medo, né, e a confusão que a gente faz é entre o propósito e o preço. Que o que acontece? Muitas terapeutas pensam assim, ó, se for de Deus, ele vai me mandar clientes. Aí fica esperando. Ele vai mandar clientes. Mas quando você fizer o que tem que ser feito, quando você faz a sua parte, quando você se movimenta, né? Quando ele fala, levanta e anda, para quem ele curou, porque ele não pegou na mão de ninguém e falou assim, não, vamos, queridinho, que eu vou com você, porque você não consegue. Não, ele já te deu autoridade, porque ele te deu o chamado. E quando ele te dá o chamado, ele fala para você, vai lá e faz. E aí você vai ganhar dinheiro, vai receber por isso que você está fazendo, né? E esquecem que clientes eles precisam de clareza, né? De você trazer essa clareza. E não é ficar esperando só, né? Cair do céu, que é mais uma coisa que a gente ouve muito, né? E ficar pensando, olha, vai cair os clientes do céu, vão chegar e vão me procurar. Mas ninguém nunca viu você, nem sabe o que você faz. Né? Às vezes você chega lá na igreja, você nem abre a sua boca para falar que você é uma terapeuta. Às vezes você chega num lugar, os seus amigos mais próximos não sabem que você trabalha. Porque você tem medo, porque você tem vergonha, que você fica pensando, o que vão falar de mim, né? Eu cuido do emocional e ainda ganho dinheiro com isso? Não. Eu cuido do emocional e sim, sou próspera, porque eu ajudo pessoas a transformarem a vida delas. Isso é clareza. Isso é posicionamento naquilo que você faz. Né? E o que você precisa entender e que eu preciso entender também, porque eu tô aqui falando para você e tô recebendo também, né? Desde o momento que eu estava estudando. As pessoas precisam entender o que você faz, quem você ajuda e quanto custa. Qual é o valor de tudo isso? Não é eu sair aqui na internet falando, olha, porque eu cobro isso. Não é isso. Mas é quando essa pessoa ela entende o que você faz, ela vai te procurar, porque se ela for seu cliente sedento, ela vai te procurar. Ela vai dizer assim, olha, é a Cristiana, é a Cristina que eu preciso. Então eu vou lá, vou conversar com ela e vou pagar pelo serviço dela. Porque ali você vai falar. E sem culpa, sem medo. Por quê? Porque você foi transparente, você falou aquilo que você faz. Sem isso, não existe decisão por parte do cliente, se não ficar claro por ele. Né? E quando ele te procurar, não tenha medo de falar sobre os seus valores, sobre aquilo que você entrega e o que você recebe pela sua entrega. Porque isso é equilíbrio. Você está entregando para o cliente uma solução e o seu cliente está te pagando por isso. Sem medo de crescer, sem medo de receber esse dinheiro, né? E sem insegurança e sem limitações. Né? Porque às vezes as mulheres de sua família estão num lugar onde não puderam receber, né? Onde só faziam trabalhos domésticos e nunca tinham o seu próprio dinheiro, não podiam comprar aquilo que elas tanto sonhavam. Mas você está diferente, você já fez uma transformação porque você estudou, porque você buscou conhecimento e você hoje tem a sua empresa de terapia e você entrega um serviço e pode receber por ele. E isso é você ter posicionamento, né? E isso é você trabalhar essas crenças que você tem também em relação ao dinheiro, essa culpa de receber, né? Essa lealdade com os que vieram antes, né? Esse algo que está te prendendo,
E se você hoje ainda não sabe esse algo que está te prendendo, procure ajuda, né? Não tente sozinha, porque às vezes tá tão enraizado dentro de você e essas frases também ficam tão enraizadas que você sozinha não consegue enxergar. E às vezes a gente precisa de ajuda, né? Eu também fui essa terapeuta que tinha medo do julgamento, que falava, ai, quando eu vou falar do dinheiro, como vai ser? Olha o que já aconteceu comigo no meu início de carreira, aqui como terapeuta, anos atrás. Eu terminava de atender um cliente, o cliente me pagava e eu ficava pensando assim, será que ele gostou? Será que fez sentido? Meu Deus, será que ele pagou por isso e foi bom para ele? Olha a minha cabeça, as minhas crenças, porque eu não me achava suficiente, boa para receber por aquilo. Aí eu me levava nesse lugar de culpa por ter cobrado e tinha dó do cliente. E quando eu tenho dó do cliente, eu me levo para esse lugar de culpa, esse cliente também não consegue fluir, porque eu fico sempre olhando para ele com um olhar de culpa. E eu fui trabalhar isso, eu busquei ajuda, né, com a minha terapeuta e falei para ela, eu quero sair desse lugar. E ela falou, não, vamos lá. E fomos entender. Por quê? Porque eu tive uma avó, que a minha avó, ela fazia oração pelas pessoas. E chegava na casa dela amarrada, endemoniada, com problemas, e ela fazia uma oração e ajudava essas pessoas a saírem desses lugares obscuros. E a minha avó não cobrava por isso, porque ela tinha uma empresa, numa outra coisa, né? Ela tinha uma lavanderia. E o que ficava no meu inconsciente? Se minha avó não cobrava e entregava ajuda emocional, quem sou eu para cobrar? Né? E aí eu me levava para esse lugar, entre o propósito e o preço, o valor, o dinheiro que eu ia receber. Porque a vovó não cobrava. Então, em lealdade à vovó, também não cobro. Mas a vovó tinha recursos financeiros dentro da empresa dela. Ela tinha uma empresa, ela era empreendedora. E eu sou empreendedora do ramo de terapia, então eu recebo por isso, né? Em amor à vovó, eu vou fazer dinheiro por cuidar do emocional das pessoas, por ajudar as pessoas a saírem desses lugares de dores e transformar a sua vida. Eu faço por mim e por ela. E aí eu consegui destravar isso, né? E sair desse lugar entre aquilo que eu entrego, o meu chamado, o propósito, com aquilo que eu recebo. Então isso mudou a minha vida também, né? Valor comunicado, ele gera decisão. Valor escondido gera dúvida. Então, quando o seu cliente te procura e te fala, fala o que você entrega e fala do seu valor. Não tenha medo, né? E não fica como eu naquele lugar lá que eu fiquei por muito tempo. E realmente, gente, tinha meses que eu passava a atender um cliente, sem fechar uma mentoria. E eu pensava, meu Deus, mas por que isso? Eu tô fazendo tudo tão certo. Mas porque eu tinha aquela crença que me levava, né? Aquele lugar de lealdade. E aqui falando para vocês fica muito mais claro isso, como é bom a gente compartilhar também. Né? A Josi está falando aqui, ó, as mãos dos meus pais calejaram e isso me deu a possibilidade de ser mais leve no meu servir. E está tudo bem receber pela entrega dos meus pais e dos meus clientes. Exatamente isso, está tudo bem. Né? Honrando as mulheres da minha família, tá tudo bem também para mim receber, né? Fazendo por mim e pela vovó, tá tudo bem eu receber. Eu sou livre, eu tenho essa liberdade. Então, recapitulando, né, as três grandes dores que a gente tem como terapeuta e nesse medo de receber nessa culpa. Primeiro é a síndrome da terapeuta boazinha. Cuidado com isso, a gente cai muito nisso. A gente quer ser a terapeuta legal, quer ser a terapeuta que entrega tudo e não recebe nada. E aí a gente fica preso a isso. O medo do julgamento. O que o outro fala é sobre ele, não é sobre mim. E tá tudo bem. Quando aquele seu familiar chegar e falar para você, ai, minha vida,
tá horrível, nossa, meu Deus, tô trabalhando demais, correndo atrás de dinheiro, tá sempre correndo atrás do dinheiro. Não, não tem que correr atrás do dinheiro, o dinheiro tem que correr atrás de mim, né? Olha uma outra frase de crença, tô sempre correndo atrás do dinheiro. Quando você corre atrás de alguém, ela faz o quê? Ela foge, porque ela tem medo de você. Não é verdade? Então não corra atrás, o dinheiro que corre atrás de você, ele que vem até você. Você fazendo o que tem que ser feito da sua parte, o dinheiro vem até você. E não tenha medo, né, de ser a ovelha negra, porque está prosperando, porque está fazendo, porque está recebendo por isso. E a confusão entre o propósito, o seu chamado e o valor que é cobrado do seu trabalho. E agora nós vamos para os exercícios. E são algumas perguntas para você refletir, escrever mesmo. Isso é importante. Eu faço muito esse exercício de escrever, porque ele expande a sua consciência. E a primeira pergunta é: o que você sente quando você vai falar do seu valor? Você sente medo? Você sente culpa? Você sente vergonha? O que você sente? O que fica dentro de você quando você tem que falar do seu valor? De onde vem essa crença? Da religiosidade? Das experiências da minha família? De críticas que eu já recebi? De frases que eu ouvi a vida inteira? De onde vem isso? Então aí você reflete sobre isso. E qual é a verdade que você precisa assumir diante de tudo isso que você vai escrever? Cobrar pelo seu trabalho não é errado, porque você está. E aí coloca, ajudando que tipo de pessoas a saírem de que dor, que isso fica mais claro para você na sua mente. Aí você coloca, porque eu estou servindo, porque eu estou cuidando, porque eu estou gerando transformação para a mulher que tem, que não reconhece a sua identidade e consegue transformar a sua vida, para mulheres que estão sobrecarregadas e conseguem ter uma vida mais leve, né? Que nem no meu caso, para terapeutas que não têm resultado, a terem resultados. Então é olhar para isso. Indo para os finalmente. Uma mentalidade de culpa é muito grande que a gente tem, e uma pergunta que a gente se faz, e veja se faz sentido para você. Será que eu posso cobrar por isso? A gente fica pensando. E eu quero que você me diga aqui se o que a gente conversou hoje fez sentido para você. Você já se pegou nesses lugares algumas vezes, ou está até hoje, né? E está tentando sair. E a gente tem que sair desse lugar para que a nossa empresa seja próspera. Porque o nosso negócio de terapia dê resultados. Porque a gente estudou para isso. Eu quero que você diga aqui para mim se está fazendo sentido para você, né? Se alguma dessas frases falou com você, mexeu com você, como é que foi aí para você? E quando você pensar nisso, será que eu posso cobrar por isso? Será que faz sentido? Pensa. Esse é o valor do processo que transforma vidas, porque você cura uma dor e traz solução para aquela pessoa. Quando você honra o valor do seu trabalho, você também honra a transformação que você entrega. Aquilo que Deus te entregou, confiou a você. E que bom, né? Jesus colocou aqui que está fazendo muito sentido. E que bom, porque é isso, né? A gente tem que se repetir sempre isso, porque senão a gente cai nesses lugares e a gente não consegue sair dessas crenças que ficam na nossa cabeça, né? E eu quero dizer para você que você pode sim ser próspera, pode ter um negócio de muito sucesso, de muito retorno financeiro. E se você quer ser essa terapeuta organizada financeiramente, né, que tem a sua identidade firmada, que tem o seu posicionamento, que faz o que tem que ser feito, está livre dessas crenças e quer viver do seu chamado, né? Mas montando essa empresa forte, porque a empresa foi feita para dar resultado e a sua empresa de terapia precisa dar resultado. Eu quero te convidar a vir para a Masterclass que eu vou fazer gratuita,
no dia 12 de março, eu vou ter uma masterclass que a gente vai aprofundar um pouco mais em todos esses tópicos que a gente colocou aqui. E você vai sair transformada para ter resultado. Colocando em prática tudo aquilo que a gente vai conversar. Ativando essa terapeuta, ativando essa empresa que está aí dentro de você. E recebendo aquilo que Deus confiou a você. Né? E recebendo toda essa prosperidade financeira, espiritual, de posicionamento. E onde você faz a inscrição é no link da minha bio. Tem lá o link, vem para o grupo e vamos juntas transformar essa sua realidade. Eu já passei por isso, eu sei, né? E por passar por isso, eu disse, eu não posso ficar parada. Eu preciso ajudar as minhas colegas terapeutas. No mesmo segmento que eu, que tenham a mesma empresa que eu. Para que a gente se fortaleça e cresça junto. Cada um sentado no seu lugar da mesa. Então vem, se inscreve lá no link da bio, vem para o grupo. Né? A gente já tem mulheres fortes ali que querem transformar essa realidade. E viver e ativar essa terapeuta para você ter resultado. E o resultado é bom, te fortalece cada vez mais no seu trabalho. Vai ser no dia 12 de março, às 20 horas. Se inscreve, vai lá no link. E vamos juntas transformar ainda mais tudo isso que você faz hoje, tudo isso que você entrega, para você ter resultados financeiros extraordinários. E quando eu digo extraordinários, não é exorbitante, eu não estou falando aqui milhões, para a sua realidade, para aquilo que você entrega, para aquilo que Deus confiou a você. Porque lembra, dinheiro vem da árvore, então você pode ter esse dinheiro. Ele está aqui para todos nós. A gente só precisa saber receber. Então eu quero agradecer vocês que estiveram aqui, né? E vocês que estão caminhando comigo nessa jornada. E que o Senhor possa nos entregar ainda mais. Amanhã a gente se encontra aqui às 8 horas da manhã para a gente bater mais um papo, para a gente conversar, para a gente estar junto. Né? E esperando vocês também lá na Masterclass, para que a gente possa caminhar e se aprofundar ainda mais nessa nossa liberdade de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Agradeço, tenham todos uma ótima sexta-feira e eu espero vocês amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no meu Instagram, para o Café com a Terapeuta. Até mais!